pessoal, estamos de volta! Hoje iremos resolver as atividades de química da semana 2 do volume 3 sobre medidas de quantidade de calor. Mas antes de irmos para a resolução, eu gostaria de agradecer imensamente aos 10.000 inscritos. Nós do Escola Online estamos muito felizes. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações e se vocês gostarem da aula, deixe o seu like. Se não entender alguma coisa, deixe um comentário. Tá certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Como de costume, antes de irmos para as atividades, vamos ver um pouquinho de teoria. Hoje a gente vai ver as medidas de quantidade de calor. Então, a quantidade de calor que uma reação química libera ou absorve é possível ser medida experimentalmente. Por exemplo, sabendo que a energia liberada de uma reação aquece uma quantidade conhecida de água ou uma quantidade conhecida de qualquer outra substância, é possível medir a variação da temperatura do sistema, no caso da substância, e assim é possível calcular a quantidade de calor transferido. Por quê? Essa quantidade de calor ela é proporcional à substância, ela é diretamente proporcional à substância, ela é diretamente proporcional à massa dessa substância e ela é diretamente proporcional à variação de temperatura na qual essa substância vai acontecer. Ou seja, pela fórmula, quantidade de calor vai ser igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, é possível medir o calor que uma reação química ela libera ou absorve por meio de mudança de temperatura de uma determinada massa de substância. E aqui nós temos uma constante chamada de calor específico. E essa constante, ela é uma constante dependendo da substância utilizada, tá bom? O calor específico, ele é uma constante e ele corresponde à energia necessária para elevar na variação de temperatura em 1 grau Celsius a quantidade de 1 grama de uma substância. Então, para cada substância, a gente vai ter o calor específico. É uma constante. Certo? Vamos às atividades? Atividade 1. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml, 150 gramas de café, a 80 graus Celsius, e 50 ml, 50 gramas de leite, a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Utilize o calor específico do café, igual ao calor específico do leite, que vamos considerar 1 caloria por grama por grau Celsius. Certo? Então, esse exercício, vamos entender o que aconteceu. Então, a gente pegou uma quantidade de café, uma quantidade de leite, em temperaturas diferentes e colocamos em contato. No final, essas substâncias, elas em contato, elas vão alterar a temperatura. Aquela substância que vai estar numa temperatura maior, a temperatura diminui, e aquela substância que está numa temperatura menor, aumenta, chegando aqui ao equilíbrio térmico. A quantidade de calor que a substância que estava numa maior temperatura perde é igual à quantidade de calor da substância que estava numa temperatura menor ganha. Então, aqui nós temos o equilíbrio térmico. E a gente sabe que o calor, tanto liberado quanto absorvido por uma substância, ela é proporcional à massa, ao calor específico e à variação de temperatura. E a quantidade de calor perdida pelo café, porque é a substância que está na temperatura maior, vai ser igual à quantidade de calor recebida pelo leite, que é a substância que está na menor temperatura. No equilíbrio térmico, a soma das quantidades de calor é 0. Ou seja, o calor do café mais o calor do leite vai ser 0, porque o calor que o café perde é exatamente o calor que o leite ganha. Então, esse somatório aqui é 0. Então, calor do café, ele é igual ao menos o calor do leite. Porque o calor que o café vai estar cedendo é igual ao calor que o leite vai estar recebendo.
certinho? A gente sabe que calor é igual a mc ΔT, e aí substituindo os valores que deu no enunciado, a gente tem 150 gramas de café, calor específico do café considerar 1. A temperatura final do café a gente não sabe, vamos usar como T. A inicial é 80, certo? Menos 50, que é a massa do leite, vezes 1, que é o calor específico. Temperatura final que a gente não sabe, menos 20. Então, aqui, ó, 150 vezes 1, 150. Vezes T, 150T, vezes menos 80, menos 12.000. Menos 50 vezes 1, menos 50, vezes T, menos 50T, menos 50 vezes menos 20, mais 1.000, certinho? Isolando, passando menos 50T para o lado de cá e 12.000 para o lado de lá, nós temos 150T mais 50T igual a 1.200 mais 1.000. A gente tem que 200T é igual a 13.000, a temperatura final é 65 graus Celsius. Então, essas duas substâncias de temperatura diferente, quando entram em contato, vão atingir, no final, 65 graus Celsius. Resposta da atividade 1, letra A. Atividade 2. Dois blocos A e B, feitos do mesmo material, apresentam os seguintes dados iniciais. Então, o bloco A tem massa 10 gramas e temperatura inicial de menos 20. O bloco B tem 30 gramas e temperatura de 40 graus Celsius. Após troca de calor somente entre eles e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será A. Então, novamente, gente, nós temos aqui uma situação de equilíbrio térmico. A gente sabe que calor de qualquer substância recebido ou doado é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, e a quantidade de calor perdido pelo bloco B, é o bloco que está numa maior temperatura, vai ser igual ao calor recebido pelo bloco A. No equilíbrio térmico, a soma das quantidades de calor é zero, então calor de A mais calor de B é zero, calor de A é igual a menos calor de B. A gente sabe que calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, a gente substitui dos dois lados, e nesse exercício não foi fornecido para a gente o calor específico do material, mas nos forneceu que A e B, os blocos A e B, são feitos do mesmo material. Nesse sentido, o calor específico, tanto para A quanto para B, é o mesmo. Então, substituindo aqui os valores, a massa do bloco A, a variação de temperatura, então, massa do bloco A, 10, temperatura final eu não sei, é o que eu tô querendo saber, menos a temperatura inicial, menos 20. Menos, aqui da nossa equação, massa do bloco B, calor específico de B, temperatura final, que a gente não sabe, menos temperatura inicial. Como o calor específico é o mesmo, porque é a mesma substância, a gente pode cortar. E aí, a gente tem 10T, menos com menos, mais, então 10 vezes 20, 200, menos 30T, menos com menos, mais. Então, 30 vezes 40, mais 1.200. Então, passando o menos 30 para o primeiro membro e o 200 para o segundo membro, nós temos aqui 40T igual a 1.000, T vai ser 1.000 dividido por 40, temperatura final igual a 25 graus Celsius. Resposta, letra D. Atividade 3. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água? Então, deu aqui o calor específico da água. Então, a gente sabe que calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tá querendo saber o calor? Deu a massa aqui, 2 quilos. O calor específico, 1 caloria por grama por grau Celsius. E a variação de temperatura, a temperatura final, 28, menos temperatura inicial. Mas antes de substituir o valor, gente, nós temos que colocar todos os valores na mesma unidade. A gente vê que o calor específico aqui, a unidade de massa é gramas. Logo, a massa que a gente vai utilizar aqui na equação também vai ser gramas. Então, por isso que é 2.000 gramas vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, calculando aqui, a gente acha
16 mil calorias, ou nós podemos simplificar aqui por quilocaloria, lembrando que o quilo equivale a 10 a 3, certo? Chegamos então à resposta da atividade 3. Muito tranquila, né? Vamos à próxima, atividade 4. 1 litro de água está a temperatura ambiente, que é 22 graus Celsius. Recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 kcal, qual será a temperatura final da água? Então, gente, esse exercício a gente tem que saber algumas informações. Primeiro, deu a massa da água? Não. Deu aqui, ó, o volume de água. Mas a gente sabe que a densidade da água é 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico, né? E se em 1 litro nós temos 1000 ml, então, pela densidade aqui, 1000 ml corresponde a 1000 gramas. Então, agora sim, a gente tem a massa da água. E outra informação é que o calor aqui deu em 25 kcal, lembrando que quilo é 10 a 3, que corresponde a 25 mil calorias. E outra informação é que o calor específico o exercício não deu, mas para a água a gente precisa saber de cor. O calor específico da água é 1 caloria por grama por variação de graus Celsius, certinho? Então, a gente tem que calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Calor, 25 mil calorias, igual a massa, 1000, vezes calor específico, 1. Temperatura final, que eu tô querendo saber, menos temperatura inicial. Então, o 1000 aqui tá desse lado, multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo e ao mesmo tempo invertendo o primeiro com o segundo membro. Então, T menos 22 igual a 25 mil dividido por 1000. Então, a gente acha aqui que T, essa divisão dá 25, menos 22 está desse lado, negativo, passa para o lado de lá, positivo. A gente encontra que a temperatura final da água vai ser 47 graus Celsius. Chegando assim à resposta da atividade 4. Atividade 5. Os alunos de um curso da USJT realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer ginástica monitorada, no qual terá que despender 15 quilocalorias por minuto. Analisando a tabela abaixo. Então, aqui nós temos diferentes substâncias e o valor calórico de cada substância, o valor calórico por grama, certinho? Então, quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade de ginástica? Então, o exercício deu ainda uma informação, que é para supor que a alimentação desse aluno seja de 2.500 quilocalorias inalterada. Então, antes da gente ir para o exercício, vamos pegar aqui as informações. Primeiro, são 30 minutos de ginástica por dia e esse aluno aqui, ele perde 15 quilocalorias por minuto e ele fez uma atividade por 93 dias. Tá querendo saber qual que é a quantidade de gordura que ele vai perder. E a outra informação importante é a quantidade diária de calorias que ele consome na sua alimentação. E por último, a gente vai precisar aqui do valor calórico da gordura, que é 9,3 quilocaloria por grama. Vamos então copiar as informações e copiar aqui a pergunta, né? Quantos quilos de gordura esse aluno perderá em 93 dias? Uma informação muito importante no exercício está falando que a alimentação diária dele é de 2.500 calorias. O exercício não foi claro, mas o que a gente tem que interpretar com essa informação? Que essas 2.500 calorias ingeridas, elas são para o metabolismo basal. Ele consumindo essa quantidade de caloria não vai fazer nem com que ele ganhe, nem com que ele perca massa corporal, tá bom? Embora esse dado ele não seja fornecido no exercício, ele deve ser considerado. Então vamos lá. Vamos ver quanta energia ele conseguiu perder nesses 93 dias. Então, o consumo dele a perda de energia dele é de 15 calorias por minuto.
Ele pratica 30 minutos de exercício por dia e foi em 93 dias. Então, fazendo aqui esse cálculo, cortando dias e cortando minuto, a gente chega que nesse período ele conseguiu gastar 41.850 calorias, certo? E aí a gente vê em relação ao valor calórico da gordura, 1 grama de gordura é 9,3 quilocaloria. Essa quantidade aqui de energia que ele perdeu corresponde a que massa de gordura? Então, fazendo aqui, multiplicando o cruzado, então 41.850 vai ser dividido por 9,3, a gente acha que é 4.500 gramas, que corresponde a 4,5 quilos. Nossa resposta da atividade 5 da nossa última atividade é a letra D, certinho? Então, eu espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, não fique com essa dúvida, deixe um comentário, vai ser um prazer imenso responder e ajudar vocês. Novamente, muito obrigado pelos 10.000 inscritos. Estamos muito felizes, muito felizes. Se não se inscreveu, se inscreva. E também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Nós iremos disponibilizar muita novidade, muito conteúdo bom, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Abraços!